Boa noite. Segunda-feira, dia 7 de abril, os estudantes de jornalismo do Estado vão protestar contra a decisão da Justiça que tornou o diploma de jornalismo não obrigatório. O fim do diploma é um assunto polêmico. E para discutir o tema, Mídia conversa com a presidente do Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo, Mônica Santos, o professor da UFES, Vitor Gentili, e diretor do Centro Acadêmico da Comunicação da FAESA, Leonardo Viso. Boa noite a todos. Boa noite. Professor, a Justiça tem razão em dizer não ao diploma? O tema é polêmico de fato. Eu, pessoalmente, acho que a Justiça está equivocada nesse momento ao dizer não ao diploma. Agora, eu queria deixar claro que a minha posição pessoal é contrária ao diploma. Eu acho que quem tem que dizer não ao diploma é a sociedade brasileira, num debate, E eu queria dizer que essa minha opinião não é uma opinião de agora. Em 1987, durante os debates na Constituinte, eu cheguei a me manifestar contrário à obrigatoriedade do diploma para todas as profissões que não impliquem risco de vida. Em linhas gerais, o meu entendimento é que a gente deve saber distinguir entre conhecimento e atividade profissional. Quer dizer, então, a atividade profissional, tem atividades profissionais que exigem um certo conhecimento. Esse conhecimento ele pode ser obtido, adquirido na universidade, nas faculdades, no ensino superior formal, e esse conhecimento pode ser obtido, adquirido de outras formas. Eu, pessoalmente, acho que o jornalismo ficaria mais rico se economistas, cientistas sociais, enfim, se outros profissionais com outro tipo de formação pudessem fazer cursos específicos de qualificação para o jornalismo, mas não obrigatórios, que o qualificassem ao exercício profissional. Só para levantar a bola eu coloco essa primeira questão. E Mônica, muita gente tem procurado o sindicato para tirar o registro precário? Na realidade, logo no início, quando se deu a questão da não obrigatoriedade, que foi, em princípio, uma tutela antecipada da juíza Carla Rister de São Paulo, houve, parece que uma ou duas pessoas que procuraram e nós já tínhamos colocado qual seria a nossa posição, de ser contrário à decisão à tutela antecipada da juíza. E agora, mais recente, veio a sentença dada por ela, em que ela determina realmente o fim do nosso diploma. A questão do diploma, eu acho que ela é fundamental, ela obriga certos setores da sociedade a estarem pensando, não só no sentido aliás, na realidade, pensando uma forma democrática de se chegar até essa conquista, porque o diploma em um nível superior, ele não deixa de ser realmente uma conquista pessoal e uma conquista da sociedade. Então, eu vejo que o diploma para o jornalista, ele é fundamental num primeiro momento. E num segundo momento, eu acho extremamente necessário a sociedade e principalmente a área da comunicação estar debatendo sobre esse assunto, porque diz respeito à credibilidade do que a gente vê todo dia nas televisões, do que a gente ouve todos os dias nas rádios e que a gente lê nos jornais todos os dias. Então, eu acho que é fundamental a questão do diploma. E o que é preciso para tirar o registro precário? Não sei. Na realidade, é uma brincadeira, mas na realidade, pela sentença da juíza, não existe obrigatoriedade de nada. Qualquer pessoa, com qualquer nível, ela pode estar dando entrada na Delegacia Regional do Trabalho e dando entrada com pedido de registro de jornalista. Então, na realidade, a sentença da juíza não ficou claro para a sociedade que precisa-se na realidade, a Delegacia Regional do Trabalho do Espírito Santo, ela está exigindo, no mínimo, uma publicação da pessoa, seja um jornal de bairro, enfim. Agora, na realidade, a sentença da juíza, ela em nenhum momento ela diz que precisa ter uma formação. E Leonardo,
Você já pensou em tirar o registro precário de jornalista? Sempre penso, assim, na hora, né, ter o prestígio, tudo isso, mas como eu acho totalmente desnecessário para o meu momento agora ter um registro de jornalista, não tem porquê eu batalhar, porque na verdade eu ainda não sou um jornalista, né, eu sou Mas o seu estudante. objetivo é ter um diploma feito na faculdade de jornalismo. Sim, ser jornalista com formação, né. Exatamente. E por que lutar por uma causa que a justiça julga indispensável? Dispensável. Olha, se a gente for pensar assim, existem várias outras causas que a justiça também acha dispensável e nem por isso a gente deixa de lutar. Mas sendo mais específico nessa, primeiro porque é uma coisa que vai diretamente, mexe com a minha vida, né? Eu tô numa faculdade, estou fazendo um curso, né, de comunicação, querendo me habilitar em jornalismo, e fica meio contraditório para mim também, por que deixar passar em branco uma coisa que eu luto, é coisa do meu dia a dia. Se eu não acredito que é necessário esse diploma, então eu não acredito que eu preciso estar numa faculdade. Então eu posso fazer outra coisa, eu posso fazer letras, que são áreas que eu gosto, que eu também vou ser jornalista do mesmo jeito. Né? Você me fez me discordar do Leonardo? Eu acho o seguinte, eu queria até esclarecer que eu sou contrário à obrigatoriedade do diploma, mas eu, em hipótese alguma, sou contrário à existência dos cursos. Eu sou um defensor ardoroso dos cursos de jornalismo, dos cursos específicos de formação em jornalismo, e eu acho fundamental que esses cursos tenham. De modo que eu entendo que essa sua posição, por exemplo, é uma posição... por exemplo, não há contradição entre você faz faculdade para obter conhecimento e obter um domínio profissional. Naturalmente, você vai ser absorvido pelo mercado, independente ou não de ter... Quer dizer, eu acho que a sociedade brasileira já está amadurecida o suficientemente nesse sentido. As grandes empresas, as pequenas empresas, sim, é uma questão ainda muito problemática. Mas essa questão também, eu não sei se a questão se resolve com a obrigatoriedade do diploma. Eu acho que nos locais onde a questão é mais problemática, são os locais onde sequer tem curso. E os locais onde tem curso, naturalmente, a tendência é as empresas buscarem profissionais formados. Quer dizer, é muito mais simples para a empresa buscar o profissional que tem a formação específica do que buscar um outro profissional onde ela vai ter que fazer a sua formação. Agora, mais ou menos nesse sentido. Só que o problema que nós passamos hoje é a questão do achatamento salarial. Isso é um problema latente no país inteiro. Com a não obrigatoriedade desse diploma, eu vejo que vai existir uma contrapartida muito grave contra a nossa categoria, que é de um achatamento ainda maior dos nossos salários. Na hora de lutar, nós vamos sentir essas dificuldades, porque o patrão vai chegar e falar assim, não, mas eu tenho alguns profissionais aqui que não têm uma formação, não têm um diploma, então por que eu vou ter que pagar a mesma coisa para todos? Então é preferível nivelar por baixo. E infelizmente o nosso patronato ele pensa dessa forma, ele nivela por baixo. Eu não sei se as grandes empresas capixabas de comunicação ainda pensam assim. Eu sei que no passado... Nas mesas de negociação nós vemos isso é muito a cada forte. ano. Agora, o que eu vejo naturalmente, e a gente vê inclusive o curso de publicidade, quer dizer, o curso de publicidade nunca teve obrigatoriedade de diploma, e as agências, as próprias empresas de comunicação vão recrutar os seus publicitários naturalmente entre os oriundos da faculdade. Isso não é... Agora, eu não faço disso uma questão fundamental, não. Eu acho que essa é uma questão... Inclusive, eu acho que a posição da juíza, e aí eu queria deixar muito claro, quer dizer, a minha posição é uma posição a ser discutida e a ser questionada com a sociedade que deve refletir e amadurecer. Isso não deve ser uma decisão de uma juíza de São Paulo,
que faz uma interpretação da lei no interesse de grupos. E o que é pior, desculpa, a interpretação feita por ela foi uma interpretação muito errada, muito equivocada, com perdão de todo o saber jurídico da juíza que ela deve ter, ela na hora da fundamentação da sentença dela, foi lamentável, foi precária a forma como ela avaliou a Carta Magna. Então, acho que hoje também eu vejo isso porque obtive um pouco mais de conhecimento na área do direito, como estudante. Agora, será que eu, como jornalista e lendo as leis e tentando interpretar essas leis, eu poderia sair por aí advogando? Obviamente que não, porque a OAB ela é constitucional, ela é abrigada pelos rigores da lei, pelos rigores da Carta Magna. Então, quer dizer, houve um equívoco muito grande por parte da juíza, e isso é bom a gente estar sempre salientando. E voltando ao que eu estava falando, eu falo que eu faria uma outra faculdade quando está voltado nisso, como se eu estivesse no jornalismo simplesmente para ter uma carteirinha. Se eu penso, minha meta é a carteirinha, é lógico que já que agora eu posso ter essa carteirinha, eu vou fazer outra coisa, entendeu? E depois vou lá e me registro, sou jornalista e ainda sou bacharel em outro curso. Agora, justamente como você disse, quando eu quero a formação que um curso vai me dar, é claro que eu sou a favor completamente, né? Mas agora, como ela disse, por que não tirou ainda? Porque se isso fosse a minha meta, eu faria outro curso. Jornalismo é questão de talento, professor? Não. Jornalismo é questão de competência, é questão de habilidade, é questão de conhecimento. Jornalismo se aprende, jornalismo é a formação, jornalismo se aprende na escola. Isso eu não tenho a menor dúvida. Os cursos de formação de jornalistas são absolutamente indispensáveis e fundamentais para qualquer pessoa. Veja, quando eu defendo a não obrigatoriedade do diploma, em momento algum estou negando a necessidade da formação profissional, a necessidade do aprendizado do jornalismo, e muito menos estou imaginando que a profissão de jornalista seja uma profissão a qual não se tenha um estatuto de conhecimento, um estatuto de saber qualificado, organizado e sistematizado, que só a instituição escolar, só a instituição universitária é capaz de oferecer. Professor, como você avalia a qualidade do ensino superior em jornalismo hoje? Olha, nos últimos 4 anos eu tive o privilégio de poder conhecer em loco boa parte das faculdades privadas e públicas em todo o Brasil. Eu tenho a satisfação de dizer que aqui no Espírito Santo a gente vive uma situação muito privilegiada, onde as principais faculdades são de excelente qualidade. Agora, lamentavelmente, a realidade brasileira é uma realidade muito onde boa parte das universidades federais, particularmente aquelas do Nordeste, do interior, estão extremamente precárias. Independente disso, todas as universidades federais estão com uma situação extremamente preocupante no que diz respeito ao corpo docente, que ela não contrata nos últimos 8 anos, sem concurso público, e em equipamentos também. Só agora está saindo uma licitação de 1996, os equipamentos estão chegando para todas as universidades federais. Quer dizer, o quadro do ensino superior em jornalismo no Brasil é um quadro extremamente grave, né? E com a decisão da juíza, o que isso pode mudar? Será que vai melhorar, vai piorar a qualidade? Olha, é uma pergunta interessante. Será que as faculdades de comunicação vão acabar? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que os cursos... Agora, veja, eu também entendo que se a gente tem, em alguns lugares do país, infelizmente nós temos
cursos que não merecem estar funcionando, que não merecem estar, não sei, que na verdade estão se apropriando dos recursos financeiros dos alunos e não estão oferecendo nada em troca, eu acho que os alunos vão ter um ganho, na verdade, se esses cursos Bem, se esses cursos não forem bem sucedidos, né? A gente pode continuar essa conversa no próximo bloco. Perfeitamente. O mídia vai dar um intervalo, daqui a pouco a gente volta. O universo sonoro levado a sério em um bate-papo descontraído e inteligente. Tudo isso na Garagem, seu programa quinzenal, domingo, às 9h30 da noite. Uma realização TV Faesa. Mídia conversa sobre a obrigatoriedade do diploma com Mônica Santos, presidente do Sindicato de Jornalistas do Espírito Santo, professor da UFES, Vitor Gentili, e Leonardo Viso, diretor do Centro Acadêmico de Comunicação da FAESA. Professor, na sua opinião, o mercado prefere profissionais baratos ou qualificados? É preciso a gente entender o que é o mercado. O mercado consumidor de informação jornalística, eu não tenho dúvidas, prefere profissionais qualificados. Quer dizer, os consumidores de jornais, os consumidores de telejornais, os cidadãos capixabas brasileiros, com certeza eles preferem profissionais capacitados. Eu tenho a impressão que as grandes empresas de comunicação têm clareza disso e procuram profissionais qualificados também. Sim, agora, eu tenho minhas dúvidas. Agora a gente... Tem minhas dúvidas. Mas eu fiz questão de deixar claro exatamente porque a distinção, independente disso, a distinção é fundamental. A distinção do mercado, quer dizer, quem é o mercado? O mercado consumidor da publicação, quer dizer, o jornalista, ele não é um profissional vinculado ao... O jornalista é, antes de tudo, um profissional que tem uma missão, que é a missão de produzir informação para a sociedade, da mesma forma que o médico tem uma missão que é produzir saúde para a sociedade. E essa missão, ele vai exercer onde quer que ele esteja. Tá certo? Essa missão ele tem que exercer onde quer que ele esteja. Assim como o médico tem que oferecer saúde de qualidade num bom ou num mau hospital. Né? Agora, veja, e aí eu acho essa comparação muito... Eu uso muito essa comparação, eu gosto dela, porque mostra a necessidade. Agora, veja, a qualidade das empresas e o que as empresas preferem já é uma questão polêmica. Agora, o importante é ter claro que a sociedade
A sociedade hoje ela é muito mal informada e a sociedade hoje tem condições e poderia ser muito melhor informada. Eu acho que a carência de informação da sociedade brasileira é um dos grandes problemas a serem debatidos pela nossa categoria e pela sociedade em geral. Queria aproveitar até o gancho que o professor Vitor Gentili deixou, que é com relação a essa campanha nacional que virou pela qualidade do que se vê, do que se assiste, principalmente no meio televisivo. Agora, com relação aos profissionais, se o mercado ele está absorvendo o profissional barato ou qualificado, eu ponho, é uma questão que tem que ser sempre muito debatida, porque às vezes a gente vê que tem alguns profissionais que se encaixam em determinado órgão de imprensa e não se encaixam em outros. Tem profissionais, tem jornalistas que são mais antigos, de uma formação anterior, muito anterior à sua, à minha, e que fica aí procurando, batendo as portas e não consegue. E são profissionais qualificados. E tem alguns profissionais qualificados desse nível que estão fora do mercado. E isso é triste. Então, eu ponho que o público, como no geral, ele quer uma coisa de qualidade, isso não resta a menor dúvida. Agora, o que as empresas de comunicação pensam, se vão dar esse feedback para a sociedade ou não, aí é uma coisa questionável e é uma coisa que o sindicato sempre questiona, porque hoje nós vemos que alguns mercados estão se abrindo muito para as pessoas mais novas, não que elas não tenham essa qualidade, mas estão também deixando muita gente boa lá para trás, de fora. E Leonardo, existe algum professor seu ou colega que seja contra o diploma? O que você acha dessas pessoas? Existem, né? Professores é um pouco difícil de encontrar, porque é dentro de uma faculdade de comunicação, fica uma coisa até meio que contraditória para ele. Então são poucos assim que admitem. Os que admitem não é nem contra, eles têm um outro tipo de pensamento. Eles são contra regulamentação de qualquer profissão. Se o jornalismo não pode, então seria advogado. Uma posição mais radical. Que todo mundo fosse, porque porque muitos argumentos estão que vários grandes jornalistas, Nelson Rodrigues não era formado, e tem vários curandeiros também que nunca fizeram faculdade de medicina. Tinha vários advogados que nunca fizeram direito. E são duas profissões que você precisa ser formado, inclusive são até mais rígidas ainda do que o jornalismo, né? Medicina e direito. Você precisa fazer uma prova de ordem, entre outras coisas. E alunos, eu conheço alguns, mas a argumentação deles é um pouco fraca, entendeu? Então, o que eu acho é mais ou menos nisso, que eles são contra, porque devem ter ouvido algum argumento interessante, mas de outra pessoa, não deles. E você acha que alguns de seus colegas, por terem um diploma, serão bons jornalistas? Alguns não por terem um diploma, mas sim porque se empenham para levar adiante né, a sua formação. Agora, simplesmente por ter o diploma, eu acredito que não. Agora, eu acredito sim, por ter toda essa convivência acadêmica, toda essa parte de formação mesmo. Porque se for questão de diploma, ele poderia comprar um diploma. Entender e falar que é um jornalista ótimo. E Mônica, sem o diploma de jornalismo, sem formação acadêmica, é possível se fazer um bom jornalismo? Bom, eu antes do início do programa até tinha citado, a Folha de São Paulo ela trabalha muito com alguns jornalistas que não têm a formação acadêmica, e a Folha de São Paulo hoje, para mim, assim, na minha opinião, é um dos jornais que tem a melhor opinião e consegue transmitir a informação com qualidade para o público. Agora, aí vem a questão política da nossa categoria, que eu acho fundamental, a gente está sempre colocando, é que até que ponto esses profissionais eles não vão ser usados e na hora que eles não servirem mais vão ser jogados fora do mercado. Então, isso a gente tem que estar sempre resgatando, isso é importante a gente estar sempre colocando, entendeu? E a outra coisa que eu queria estar colocando, e é uma coisa bem recente, que aconteceu aí logo depois da morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, foi a questão
do diretor do Fórum de Vila Velha ter expulsado a imprensa de dentro do fórum. Nós temos o compromisso com a verdade, nós temos o compromisso de estar mostrando para a sociedade quem é quem matou, quem é suspeito, quem é acusado, quem é mandante. Então nós temos esse compromisso e nós fomos impedidos de entrar no fórum há 2 semanas e de mostrar isso. Então, até que ponto outros profissionais estão respeitando a nossa profissão? Então, essa é uma pergunta que eu tenho que deixar. Eu acho que isso que a Mônica coloca é de uma gravidade fundamental. Eu acho que, assim como eu estava falando que a sociedade tem direito à informação, eu acho que isso é uma coisa que todas as instituições têm que ter clareza dessa necessidade. Quer dizer, o direito do profissional jornalista a exercer o seu trabalho e produzir as informações que a sociedade tem o direito de saber é um direito inalienável, e eu acho que o sindicato, nesse aspecto, ele está se manifestando com muita força, com muita ênfase, e eu acho que ele está agindo corretamente nesse sentido. Leonardo, o Centro Acadêmico da FAESA está promovendo alguma coisa, o Passeatas, ele tem se preocupado em manter a polêmica do diploma certo para os alunos? Sim, como você disse que no próximo dia 7 vai acontecer a manifestação dos estudantes de jornalismo. Como vai ser? Quem vai participar? Isso. A ideia da manifestação surgiu dos alunos da UVV, de um grupo de alunos da UVV, que entraram em contato comigo e também com o pessoal da UFES, do Centro Acadêmico da UFES. Todos os estudantes estão se unindo. Isso. Para a gente do movimento estudantil é um momento muito importante, tanto pelo tema quanto da união das 3 maiores instituições de comunicação do Estado. A gente também tenta agregar as outras, mas como são instituições que ainda estão começando, não tem ainda essa coisa muito politizada dos alunos, mas volta e meia tem um ou outro. Então a FAESA, aqui nós do Centro Acadêmicos, antes de chamar as pessoas para uma manifestação, tivemos a ideia de fazer um debate que vai acontecer essa semana. Quando vai acontecer? Essa semana agora, na quarta-feira. E vamos trazer profissionais, como está tendo aqui no programa. Inclusive, eu até queria convidar o professor Vitor também para fazer parte de uma mesa, não do debate, mas de uma mesa redonda, que seria em outro horário, para esclarecer as dúvidas dos alunos, para que eles fossem cientes do que eles estão reclamando, do que eles estão exigindo. Não para ser uma coisa simplesmente de marcha de alienados, não é isso que a gente quer pessoas que saibam pelo que estão lutando. Certo. Vai partir de onde essa manifestação? Isso, a manifestação, ela vai partir da revista Século Diário, que fica na Enseada do Suá, vai seguir pela Beira-Mar. A que horas começa? Isso, 8 horas da manhã, ela vai passar depois, vai continuar pela Beira-Mar, passar pela Rede Gazeta, depois pela Rede Tribuna e vai terminar no Ministério Público Federal. Então essa mesa redonda seria antes da passeata? Isso, a mesa redonda e o debate também, que são 2 momentos. Seria o debate de manhã e a mesa redonda. O debate vai acontecer aqui na FAESA? Isso, no auditório da FAESA. É porque nós estamos fechando os horários certinho. E então a passeata passaria, né, pela Ministério Público, terminaria no Ministério Público. E durante esse percurso a gente entregaria, vamos entregar, né, cartazes, panfletos, porque o grande motivo da passeata é justamente mais ou menos o que o professor fala, que é a sociedade que tem que decidir isso. Então a gente quer levar isso para a sociedade, entendeu? Porque a sociedade é muito discutido no meio acadêmico, no meio profissional da comunicação, mas e a sociedade, ela está sabendo disso? Então a gente quer isso, que a gente que é uma repercussão para a sociedade, não simplesmente vai ficar uma coisinha fechada, né, nos círculos de faculdades. Essa questão do diploma realmente é uma polêmica. A gente teria muitas coisas para perguntar, mas infelizmente o programa está acabando. A gente pode voltar a falar isso num outro programa. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos. De volta na semana que vem.